Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo para mais incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Para quem está se preparando para o TJ, acompanhe esses vídeos referentes ao artigo 5º da Constituição Federal, para entender melhor sobre cada inciso, ver cada exemplo básico que a gente dá aqui nos vídeos para entender de melhor forma. Hoje, vamos começar com o inciso de número 46, que vai dizer que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: A. Privação ou restrição da liberdade. B. Perda de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E. Suspensão ou interdição de direitos. Então, esse inciso determina que as penas devem ser aplicadas de forma individualizadas, ou seja, levando em consideração a gravidade do crime, as circunstâncias e a pessoa do condenado. Além disso, ele define os tipos de penas que podem ser aplicadas no Brasil. A pena ela deve ser adequada ao crime cometido. O juiz ele deve analisar cada caso antes de aplicar a pena. Existem diferentes tipos de pena, além da prisão. Temos a privação ou restrição de liberdade, a prisão ou medidas que limitam a liberdade do condenado, perda de bens, o confisco de bens adquiridos de forma ilícita ou usados no crime, multa, pagamento de valores estipulados pela justiça. Temos a prestação social alternativa, que é o trabalho comunitário ou prestação de serviços à sociedade. Tem a suspensão ou interdição de direitos, que é o impedimento de exercer certas funções, cargos ou atividades. Exemplo, a proibição de dirigir para quem comete um crime de trânsito. Então, assim, pense em um crime grave, como homicídio, tráfico, corrupção. O réu ele pode ser condenado à prisão, além de multa ou perda de bens adquiridos ilegalmente. Um crime econômico, como uma fraude ou uma sonegação, o juiz pode aplicar multa e perda de bens, além da possibilidade de restrição de liberdade. Crimes de trânsito, embriaguez ao volante, o condenado ele pode perder o direito de dirigir, além de receber multa e prestar serviços comunitários. E aí, no inciso 47, vai dizer que não haverá penas de morte, salvo em caráter de guerra declarada, caso de guerra declarada, de acordo com o artigo 84, B, de caráter perpétuo, C, de trabalhos forçados, D, de banimento e E, cruéis. Então, esse inciso, ele proíbe penas que violam os princípios da dignidade humana e dos direitos fundamentais. No Brasil, as punições elas devem respeitar limites humanitários, garantindo que nenhum condenado seja submetido a penas desumanas ou desproporcionais. A pena de morte ela é proibida, exceto em casos de guerra declarada. Não existem penas perpétuas. Então, no Brasil, não existe uma prisão que vá durar para sempre. Os trabalhos forçados, eles são proibidos. E o banimento, que é a expulsão do cidadão do país, também não pode ser aplicado. E temos as penas cruéis que também não podem ser impostas. Então, sob a pena de morte, ela só ocorre mesmo, como foi informado, em caso de uma guerra declarada. E ela é regulada no artigo de número 84. As penas perpétuas, nenhuma pena no Brasil pode durar para sempre. No Brasil, a pena máxima é de 40 anos de prisão após a reforma do Código Penal em 2019. O preso ele pode ser obrigado a trabalhar, mas ele deve ter uma atividade digna e regulamentada, sem condições análogas à escravidão.
Em caso de banimento, nenhum brasileiro pode ser expulso do país ou perder sua nacionalidade de forma forçada. Penas cruéis são proibidas, qualquer tipo de punição degradante como tortura ou condições desumanas na prisão. Então pensa que se um criminoso comete um assassinato, ele não pode ser condenado à morte, pois essa pena não existe no Brasil em tempos de paz. E a gente frisa esse tempo de paz porque a gente sabe que existe uma exceção. Então, uma empresa, quando ela é condenada a crimes graves, não pode ficar presa para sempre. Porque existe um limite de tempo para as penas. Os presos, eles podem trabalhar, mas somente de forma voluntária e remunerada, sem uma posição degradante. E o inciso 48 vai dizer que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Esse inciso, ele determina que as pessoas condenadas devem cumprir suas penas em locais adequados ao seu perfil, considerando a natureza do crime cometido. Crimes mais graves exigem presídios de segurança muito maior, a idade do condenado. Jovens e idosos devem ter tratamentos diferenciados. O sexo do condenado, homens e mulheres, devem cumprir pena em unidades separadas. Garante a separação de condenados de perfis diferentes. Mulheres cumprem penas em unidades femininas. Criminosos com penas leves não devem ficar com criminosos perigosos. Adolescentes infratores menores de 18 anos, eles não podem cumprir pena com adultos. Imagine que um réu primário que nunca cometeu crime, ele não deve ficar preso junto com criminosos de alta periculosidade, porque aqui a gente bate na questão de que eu tenho um criminoso primário e eu tenho um reincidente, eu não posso colocar os dois juntos. Homens e mulheres, um homem condenado não pode cumprir pena em um presídio feminino e vice-versa. Jovens e idosos, um idoso condenado por prisão, ele pode precisar de um local que ofereça um atendimento médico adequado por conta da idade. Já os menores de idade, os adolescentes cometem atos infracionais, que a gente não considera como crime, são atos infracionais, eles devem cumprir medidas socioeducativas, então não podem ser presos com os adultos. E temos o inciso 49, que diz que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Esse inciso, ele vai determinar que, mesmo as pessoas presas, elas devem ter sua integridade física e moral protegidas pelo Estado. Isso significa que ninguém pode ser submetido à tortura, maus tratos, violência desnecessária ou condição degradante na prisão. Importante ressaltar que aqui a gente não está falando sobre o que cada um acha, o que cada um pensa. Eu não concordo com isso, não estamos falando disso. Estamos falando do que a lei prevê, independente do pensamento de cada um. Então, assim, conforme o que a lei prevê, a dignidade do preso, ela deve ser respeitada. Tortura e maus tratos são proibidos. O Estado, ele é responsável pela segurança dos detentos. Então, a integridade moral também deve ser preservada sem humilhações ou tratamentos cruéis. Aí fica a nossa pergunta: o que é estabelecido pela Constituição, será que realmente é cumprido? Provavelmente não. Provavelmente não é, por não existir tanta fiscalização assim. No caso de tortura por policiais, imagina que João foi preso por furto e ao chegar à delegacia, os policiais o espancam para que ele confesse outros crimes que ele não cometeu. Isso viola o inciso, pois ele tem direito à integridade física, mesmo sendo suspeito de um crime. Carlos foi condenado a 3 anos de prisão, mas ao ser transferido para o presídio, ele foi colocado em uma cela com 50 pessoas, sem ventilação, higiene ou alimentação adequada. E essa situação configura um tratamento desumano,
desrespeitando a integridade física e moral. E é uma coisa que a gente sabe que acontece. A gente vê na mídia, vê nas notícias que sai, a gente sabe que realmente acontece. Porque eles não têm um espaço adequado para essas pessoas, entendeu? Então acontece isso, existe a superlotação. Ana foi presa por tráfico de drogas. Na cadeia feminina, ela é assediada por agentes penitenciários que ameaçam transferi-la para um local pior se ela não obedecer. Isso viola a integridade moral e física da detenta, sendo crime contra os seus direitos. E, por exemplo, Pedro, ele está preso e sofre ameaças constantes de outros detentos. Ele pede proteção à administração do presídio, mas é ignorada. Um dia, ele é espancado dentro da cela. Como o Estado ele tem o dever de garantir a segurança dos presos, essa missão pode ser considerada uma violação. E aí, para finalizar, nós temos o inciso de número 50, que vai dizer que as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, esse inciso ele garante que as mulheres presas tenham o direito de ficar com seus filhos recém-nascidos durante o período de amamentação, proporcionando o mínimo de dignidade e proteção à criança e à mãe. O bebê tem o direito de ficar com a mãe nos primeiros meses de vida. O Estado ele deve oferecer uma estrutura adequada para essa convivência. A separação precoce pode afetar o desenvolvimento do bebê e a lei deve regulamentar o tempo exato do período de amamentação. Então, Ana foi presa grávida. Logo após o parto, seu filho foi retirado sem uma justificativa legal. Isso fere o inciso 50. Ela tem direito a permanecer com o bebê durante o período de amamentação. Maria cumpre pena e tem um bebê recém-nascido. O presídio onde ela está tem uma aula especial para mães e filhos, conversar e assistência médica. Isso está de acordo com o inciso 50, garantindo as condições dignas para a amamentação. Joana, ela foi condenada a uma pena de regime fechado, mas está amamentando um bebê de 10 meses. Seu advogado solicita a prisão domiciliar porque ela se encaixa nos critérios previstos em lei. E tá certo se for concedido, entendeu? É isso por hoje. Aguardo vocês na próxima aula, no próximo vídeo, com mais incisos do artigo 5º da Constituição.